Ora viva, bom dia minhas amigas e meus amigos. Está tudo bem por aí com vocês? Eu espero que sim. Nós por cá vamos bem, com a graça de Deus. Minhas amigas, hoje é terça-feira e hoje é dia 10 de fevereiro. 10. Vamos tomar aqui um cafezinho, à nossa saúde, à saúde da gente todos. Bora lá. Muito bom. Minhas amigas, o tempo está chuvoso, está chovendo, estava um bocadinho de vento, dá trovoada para hoje, sabem? E a temperatura vai subir. Neste momento acho que é 16 graus e a temperatura poderá subir para 18. Porque vai dar trovoada assim e aquele clima de tempestade, sabem? Enfim. A gente sabe da maneira que está as coisas no mundo todo, com estas tempestades, com essas coisas todas que está a acontecer aí, sabem? Enfim, uma coisa muito séria, não é? Uma coisa muito séria, só nos resta orar, rezar por esse mundo, por essas pessoas, que as pessoas às vezes estão ficando até meio bloqueadas, não sei se é por causa da atmosfera, se que é. Eu vi pessoas aqui em alguns relatos que durante algumas horas do dia fiquem até meias zonzas, meias com tonturas, não sei se é derivado ao tempo, tem estado muitas neblinas também, mas as pessoas queixam-se bastante disso. Até mesmo não só aqui em Portugal e nos Açores, mas também no Brasil também sentem. Estão-se queixando muito no Brasil, porque está no verão, que está chovendo também muito para lá. Também tem estados lá também que estão bem com bastantes enchentes. Ou seja, estão um pouco, como eu já disse, na Europa e não só. E está afetando as pessoas também. As pessoas sentem-se meias nauseadas, meias tontas, não sabem o que é que se passa. Até em animais já vi também pessoas a falar que têm cães também assim, que ficam assim a cambalear de um lado para o outro, depois passa. Não sei se isso é alguma epidemia do ar, se há algum vírus, se é sequelas de alguma coisa daquela pandemia que passou. Enfim, não sei o que é que vocês acham, minhas amigas. Hoje eu vou fazer um almoçozinho mais leve, hein? Vocês viram o que é que eu fiz ontem? Esqueci-me até depois de mostrar como ficou na air fryer a perninha que eu fiz para o José, aquela perna. Cresceu aquele bocadinho pequenino, olha, gostei. Não ficou seco como eu julgava que ia ficar, porque eu fiquei com medo. Eu disse, se calhar vai ficar muito seco demais, já não vai gostar. Não, eu fui regando com aquele marinada que ficou do tamper, fui colocando por cima, a pele do tocinho ficou um bocadinho tostadinha, mas nada que eu depois não ficasse mais molinho, depois fiquei um bocadinho mais molinho, a carne ficou toda cozida por dentro, porque abri bem ali até o bolso, porque se aquilo ficasse ali, supostamente passa direito só no forno, não é? Porque aquilo é uma coisinha mais pequenina ali, mas ainda bem que abri, e então fica tudo nos conformes, ficou assim tudo direitinho, ele gostei bastante.
Portanto, eu hoje vou fazer outra coisa assim mais levinha. Eu acabei também por fazer uma sopa de legumes. Está no frigorífico, que é para eu jantar à noite. Fiz com batatinha doce, legumes, pus alho francês, cenoura, ervilha, pus feijão verde, couves de Bruxelas. Olha, está mesmo muito bom. Depois eu ralhei, pus um fio de azeite temperei com sal. Está bem gostoso a sopinha de legumes que eu fiz para comer. Meti também um bocadinho de fígado de frango na sopa. Não tinha de nada. Um bocadinho. Ralei. Nem derem pelo gosto. Não gostem, mas comerem. Sim. E tem muita proteína. O fígado de galinha tem muita proteína, muita. E foi o que eu fiz com o Fernando também comer. Foi ainda com o macarrão que eu tinha ali. E então, olha, se remediou tudo ontem. Hoje então vou fazer um almoço fresquinho para comerem. E é isso, depois eu filmar aqui. Eu estou à espera de umas vitaminas que eu comprei no Amazon. Já tem 15 dias, vai fazer. Mas ainda não cheguei. Depois, quando chegar, eu mostro a vocês. Comprei também um drenante para mim, tipo um diurético, sabem? Mas ainda não cheguei. Até estou admirada não ter chegado, mas pronto, é coisas que acontece, não é? Que é assim mesmo. Minhas amigas, então fiquem por aí, que eu já de seguida mostro mais qualquer coisa. Minhas amigas, eu tive aqui uma seguidora que até esqueci-me de falar nisso da manhã, que disse que tinha fécula de batata ou flocos de batata, a mesma coisa, para puré, no Pingo Doce. Esta marca vende lá. Mas essa seguidora disse que tinha comprado 1 quilo por 2,5 €. Mas não tenha. Só vende isso lá, 400 gramas e foi 2 € e tal. Tinha lá também de 1 € e tal, mas era 200 gramas. A senhora disse que aqui em cima no Pingo Doce, que nunca vende de 1 quilo. Pode ter no Pingo Doce da cidade, que é no Hipersol Mar. Aí eles podem vender, mas aqui por cima eles não vendem. De repente no continente eu nunca vi. Eu sei que na casa cheia também tem, mas eu não me lembro o preço. Mas eu vou verificar. Também não me foi coisa lembrada, sabem? Porque a gente evita assim de comprar essas coisas. A gente faz mais com batata de casa, mas ultimamente a batata está andando tão feia que eu nunca me veio à cabeça desses saquinhos assim. Mas muito obrigada à nossa amiga. Então eu tenho aqui o puré de batata, eu vou fazer aqui um bocadinho, depois vou pôr um bocadinho de manteiga. Aqui eu tenho alface, aqui eu tenho legumes, que eu estive a cozer. E aqui eu tenho, não é aqui, é aqui. Queres abrir isso aqui, Alicia? Aqui eu tenho sopinha de ontem, que eu fiz de legumes. E aqui eu estou fazendo franguinho. Pronto, eu vou fazer agora um bocadinho de puré aqui e já mostro. As amigas, ó, eu não tirei o franguinho todo que está na panela, eu trouxe só isso aqui para a mesa, até porque é só eu, o José e a Alicia. A Teodora já esteve a comer, deixa um bocadinho. Tenho aqui a alface, tenho aqui uns legumes, o puré, a Alicia tinha ali um bocadinho de carne moída que tinha crescido esses dias, a Alicia quis que eu fizesse o empadão, eu já tinha feito o puré, a carne moída também já estava feita, foi só juntar. Eu não tive queijo para pôr por cima, depois foi ovo batido, foi só colocar assim no pirex, só de maneira simples. E tem um bocadinho de arroz para quem quiser comer com franguinho. E é isso, minhas amigas, bom apetite e até já. Enfim, bora lá para o nosso Evangelho Diário, o nosso amigo, o nosso conselheiro de todos os dias. Já falando assim baixinho, o Fernando hoje vai entrar mais tarde e a Alicia ficou em casa hoje, porque
que ela tem muitas dores de garganta e dores de cabeça. Como ela ia sair 1h30, só ia ter acho que 3 aulas ou o que era, e então ela ficou em casa hoje para ver se não vai a mais, para estabilizar ali, e então amanhã, então o dia inteiro, ela vai para a escola. Eu esqueci-me de dizer isso no clipe, no primeiro clipe. O Rio já veio para a escola hoje, portanto está tudo andando aí nos conformes. Portanto, a leitura de hoje está 11 de fevereiro, 11 de fevereiro, 10 de fevereiro, já queria para o dia 11, 10 de fevereiro, terça-feira, 10 para as 8 da manhã, e hoje é dia de Santa Escolástica. A leitura está em São Marcos, capítulo 7, versículo do 1 ao 13, e diz assim: reuniram-se à volta de Jesus os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém, e notaram que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto por lavar. Ora, os fariseus e todos os judeus, aferrados à tradição dos antigos, não comam sem lavar as mãos cuidadosamente. E quando vêm da praça pública, não comem sem se purificar. E praticam muitas outras observâncias tradicionais, como lavar os corpos, os jarros, os vasos de metal e os leites, que eram as calmas. Ou seja, toda vez que saíssem, os fariseus, todas as vezes que saíssem para a rua, tinham que tomar banho, lavar os seus pertences todos e lavar as mãos, porque vinham impuros. Ou seja, vinham de falar e tocar em outras pessoas, não é? Vinham de outros olhares. Para entrar em casa tinham que se purificar. Os fariseus e os escribas interrogaram-no: porque não se conformam os teus discípulos com a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Ele respondeu-lhes: com razão profetizou Isaías de vós, hipócritas, quando escreveu: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É vão o culto que me prestam, ensinando doutrinas que são preceitos humanos, pondo de lado o mandamento de Deus. Observai cuidadosamente a tradição dos homens. Disse-lhes mais: vós bem fazeis por destruir o mandamento de Deus, para manter a vossa tradição, porque Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e tudo que amaldiçoar pai ou sua mãe seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se alguém disser ao pai ou à mãe, é Gurban, oferta a Deus, qualquer coisa minha que te possa ser útil, já não lhe deixais fazer nada a favor do pai ou da mãe, anulando assim a palavra de Deus por uma tradição que tendes transmitido de uns aos outros, e fazeis muitas coisas semelhantes a estas. Agora, isso é um puxão de orelhas para a gente. Agora vamos para o resumo. Senhor Jesus, sei que os rituais podem ser bons se me levam a amar mais e melhor, a amar-te a ti, ao Pai e à Trindade, centrando sempre o meu ser e o meu coração em vós,
que os rituais não me tornem escravo da lei, que não me fechem o coração aos outros. Peço-te que me libertes dessa tentação, pois mais vale obedecer a Deus que aos homens. E tu dizes-me, sem cessar, que o mais importante é o amor. Aprender a amar como tu amavas é viver a alegria, a paz. Dá-me essa graça. Enfim, minhas amigas, isto resume o que é que quer dizer sobre esta leitura do Evangelho. Que nós, principalmente, não é, pronto, temos as pessoas que vão à missa, não é? Que vão aos cultos, independentemente das religiões. A gente sabe que na missa tem uma cultura, não é? Tem uma tradição, e nos cultos há outra. Todos falam do mesmo Deus, mas usem certos rituais. E aqui diz que nós temos que obedecer a Deus. O único mandamento que Deus quer que a gente... o único não, há vários mandamentos, mas o mandamento que Jesus acha, assim, deste Evangelho para nós agora, é o mandamento do amor. Portanto, antigamente havia aqueles rituais de chegar a casa, assim, de Jerusalém, chegar a casa dos fariseus, purificar o corpo, purificar tudo, não é? Porque chegando a casa era da maneira que eles falam, era o santuário deles, porque ali eles estão purificados, podiam comer, era a tradição que eles tinham de chegar ao Senhor. Hoje em dia, as tradições para chegar ao Senhor são os cultos, são as missas, não é? E aqui o que Jesus está dizendo é que, mesmo que venham esses e as pessoas que não vão, que não obedecem só aos homens, mas principalmente a Deus. O mandamento que Jesus, neste Evangelho, está falando, há um mandamento do amor. Ou seja, Jesus quer que nós nos amamos uns aos outros. Sabem? É este mandamento que Jesus quer que a gente faça. Hoje, presente, no dia de hoje, amarmos uns aos outros. Amarmos quer dizer ter paciência, conversar, sabem? Quando estamos irritados, que a gente pense melhor antes de falar alguma coisa, sabem? Porque a gente sabe que vive num mundo em que não nos permite a gente ficar sempre bonzinhos. A gente sabe que no mundo em que a gente vive, vai haver muitos obstáculos, sofrimentos, há aqueles dias mais que a gente está mais irritados, mal dispostos, ou porque não dormimos, ou porque alguma situação nos apeganta, ou algum sofrimento, alguma doença, alguma perca de trabalho, alguma perca de alguma coisa, sabem? E isto atormenta a nossa vida. Todos os dias temos as nossas coisas, chatices no trabalho, chatices na família, chatices com algum vizinho, chatices com algum problema para desenrascar por fora, alguma burocracia de algum papel, sabem? Isto tudo faz parte do nosso dia a dia. Mas Deus está dizendo, não te esqueças, faz o que tens de fazer na tua vida, mas hoje o mandamento que eu quero que vocês obedeçam é o amor. Portanto, que esses obstáculos não nos fechem o coração, porque Jesus quer que, mesmo passando dessas dificuldades, todas que nós temos, todos nós temos algo que nos apeganta, não é? Que não nos deixais cair nessas tentações, para a gente não se esquecer do maior mandamento, que é, apesar desta tribulação toda, que daí a gente nunca deixe de amar os outros. Ou seja, para a gente não cair na rotina de estarmos esgotados
depois da gente estar cansados e aborrecidos com essa situação toda, que a gente não viva, porque daí nasce a raiva, nasce o orgulho, nasce a crítica, nasce o falar mal uns dos outros. Ai, eu julgava que era assim, ai, aquele faz assim, ai, aquele faz assado, sabem? Deus não quer que a gente fique com isso para nós. Deus sabe o que a gente passa, não é? Deus sabe melhor do que ninguém, e Deus está dizendo, antes de fazeres o que os homens querem que tu faças, primeiro tem o amor que eu quero que vocês tenham um com o outro. Porque Jesus já sabia que a gente ia passar isso. E nós passamos. Toda a gente passa coisas na vida, minhas amigas. Uns de uma maneira, outros de outra. Todos nós passamos arrelias, passamos muitas aplicações, muitas coisas. Porque a vida, nós não temos uma vida perfeita, sabem? E a gente erra. E às vezes a gente peca, a gente colhe aquelas sementes, sabem? Tudo o que a gente traçar na nossa vida, de bem ou de mal, a gente vai colher. Se tiveres uma vida mais pacata, uma vida mais digna, eu não digo que certinha porque nenhum de nós é certo 100%, mas uma vida mais digna, que reconheças o teu erro, que a gente reconheça que a gente também erra. Portanto, se a gente erra, a gente não pode falar que o outro erra, porque aí a gente está sendo hipócritas, não é? Se o outro está errando, se eu estou errando, se o outro está errando também, não tenho que falar, porque ninguém é perfeito, ninguém é 100%. E aqui diz para nós amarmos, aprendermos a amar os outros da maneira que eles são, porque cada um é como é. Temos bocas, somos civilizados, somos adultos, vamos em frente, falando, chegando a um acordo, não é? Assim é que se faz, da maneira que Jesus está dizendo para a gente fazer. Sabe? Aprender a amar como tu amavas e ama, não é? A viver com alegria, apesar de tudo. Dá-me essa graça, Senhor. Ajuda-me a ter e ser uma pessoa serva de Deus, serva dos nossos amigos, serva dos nossos irmãos, serve uns dos outros, porque a gente, automaticamente, a gente serve-se uns aos outros, sabem? Mas há pessoas também que estão tão cansadas, tão fustigadas, que às vezes não enxergam que já estão na ruptura, que já estão no esgotamento, e daí nasce outros problemas, outras coisas, e não param. E às vezes as pessoas não conseguem suportar algumas coisas da vida e caem em vícios, da bebida, de cigarro, da droga, entre outros e outros e outros. Sabem? Há pessoas que pensam que falar mal uns dos outros que não é vício. Também se torna um vício. Beber café é um vício, sabem? Enfim, ver muita televisão, ver muita internet é um vício. Mas eu vejo assim. Mas estás vendo? Não podes dizer que não vês, sabem? Portanto, minhas amigas, nós temos que aprender a não ser hipócritas. Nós temos que aprender a não ser, sou eu que posso, eu tenho um motivo. Não. Todas as pessoas podem, logo sabem, reconhecer os seus erros, sabe? E pedir a Deus a graça para melhorar a sua maneira de ser, a sua maneira de falar, a sua maneira de pensar. Porque minhas amigas, se a gente for a pensar nos erros que a gente faz, se a pessoa for sincera consigo própria,
Se a gente for a pensar nos erros todos que a gente comete na vida e somos sinceros connosco próprios, ninguém falava de ninguém. Ninguém falava de ninguém. O meu marido não bota a roupa no cesto e ele já sabe tão que pôr. Mas tu também fazes algo que também ele não gosta. Sabem? O meu filho deixa assim, assim, assim. Mas também podes fazer alguma coisa que o teu filho não goste. Sabem? Nós temos que chegar a um acordo que é amarmos mesmo com os nossos erros. E tentar, não é? Se morem na mesma casa, tentar chegar a um acordo. Olha, as regras são essas. Como a escola. Na escola dentro da sala há regras. Tens horário para fazer xixi antes de entrar e na hora do intervalo. Não se pode fazer barulho. Aquele ali há regras, sabe? E na nossa vida nós também temos que ter rotinas, disciplina, para podermos, não é? Saber como é que a gente está a andar na vida. Vocês que imaginem. Uma casa sem disciplina. Ou, sei lá, pessoas que vivem assim. Não é? E a gente não pode dizer que aquelas pessoas estão erradas. Elas achem-se e para elas aquela rotina está certa. Para mim a minha rotina é diferente. Mas não vai fazer com que a minha rotina seja mais certa. É mais certa para mim. Bate certo para mim. A rotina daquela casa é daquela casa. Sabe? Portanto, todas as pessoas, eu quero dizer com isso, é que todas as pessoas, independentemente daquilo que fazem, têm que aprender a amar uns aos outros. Sabem? Porque para guerras e para tragédias e coisas, o mundo está aí. E se a gente for, o governo assim, aquele país está sempre em guerra. E tu, quando vais, quando vigias ou vês alguma coisa, ou que a tua vizinha vem ou faça, ou foi à loja, ou coisa, outra vez para ali, ela foi outra vez ali. O que é que estás fazendo? Estás fazendo como o governo daquele país está fazendo. Estás sempre em conflito. Uma pessoa que anda sempre em conflito é conhecida da maneira que fala com os outros, da maneira que julga os outros. Uma pessoa conflituosa, uma pessoa que anda sempre à procura de problemas, porque não se amanha sem falar todos os dias de alguma coisa. Chama-se uma pessoa cri-cri, sabe? Uma pessoa que está sempre a criticar. Já vira vício, é vício. Portanto, nós temos que aprender com Deus, nós temos que aprender com o Evangelho, nós temos que aprender a ser pessoas que nós não somos perfeitos. E hoje a regra é amarmos uns aos outros. A palavra do dia de hoje é dia 10. Diz assim: paz é viver a alegria que irrompe de pessoas cujo único interesse é o bem de todos. É verdade. A pessoa que não gosta de conflitos, não gosta de enredos, não gosta de brigas, quer paz. Só querem viver para os outros. Só quem se imolar pelos outros experimentará essa alegria. A alegria da imolação é a única capaz de encher de paz o coração do apóstolo. Portanto, é como diz aqui. Aqui diz que o mandamento que o Senhor quer para hoje é amar o próximo. É o amor. E aqui diz que para termos esse amor ao próximo, temos que ter paz conosco próprios. Sabem? A pessoa que gosta de viver na paz, gosta que os outros também tenham paz. Sabem? E é isso, minhas amigas. A leitura de hoje, a palavra de hoje, portanto, vamos se manter aqui no foco de fazer o que Deus nos ensinou para hoje. Vamos então agradecer
por mais este dia. Senhor, obrigada por mais este dia, obrigada por mais esta oportunidade, este fogo da vida que temos para hoje, Senhor. Senhor, entra nas nossas casas, abençoa as nossas vidas, livra-nos de tudo ao mal. Cobre com o teu manto todas as instituições, trabalhos, viagens, transportes, tratamentos, instituições, que todas as pessoas que ficaram sem casa com essas enchentes, Senhor, no continente e não só, que algo no mundo se resolva para ajudar essas pessoas, para elas não ficarem desalojadas, para elas não ficarem sem alimentos, que o Senhor proteja essas pessoas e as outras pessoas também. Pessoas que estão fazendo exames, que estão tomando medicações, pós-cirurgia, pós-cirurgia, enfim, minhas amigas, que o Senhor tenha sempre muita compaixão e muita misericórdia por nós. Pessoas depressivas, pessoas com síndrome do pânico, pessoas que tentem, de alguma forma, fazer as coisas que achem melhor, que o Senhor dê sempre compreensão a elas, muita luz para os nossos caminhos, para nós de alguma forma não errarmos tanto, mas temos sempre a mão do Senhor sobre nós, a luz do caminho sobre nós. Amém. E é assim, minhas amigas, nós temos que pedir tanta luz que a gente precisa para esses caminhos, para a gente levar a vida, que se a gente não tiver luz, a gente anda às cabeçadas, a gente anda na escuridão, e na escuridão ninguém consegue andar, sabem? Temos o farso profeta, não é? No escuro, que ele quer levar a gente para o abismo, para a loucura, para a desilusão, para o desânimo. Ele sim quer que a gente fique ali a chorar, pensando que não há luz, pensando que não há remédio, pensando que fomos abandonados, mas não. A luz é uma coisa que a gente irradia aos outros, dá ajuda a dar esperança, fé, porque Deus ama a gente da maneira que a gente sabe. E sim, Deus quer o melhor para mim e para ti, sempre nas nossas vidas. Portanto, muda de vida, tenta ser uma pessoa não como os fariseus, mas como o povo de Deus. Meus amigas, espero que vocês tenham gostado de estar aqui comigo hoje, neste vídeo, nesta leitura. Muita saúde, o restinho do café. Até amanhã, se Deus quiser.